Salvadora, vítima, vilã. Que lugar você ocupa na sua própria história? Na live de hoje eu tenho uma convidada que já esteve aqui, a Tercília Pinheiro. Ela é a idealizadora do Construindo Conexões. E a gente vai bater um papo hoje sobre esses papéis que muitas vezes a gente se vê neles e a gente precisa olhar. Por que às vezes a gente tá mais salvadora? Por que a gente às vezes tá mais vítima, às vezes mais vilã? E da onde que vem isso? Então, a Teres deve estar entrando. Enquanto a Teres vai entrando, eu vou contestar. Ah, a Teres entrou. Vamos lá, vamos chamá-la então. Vamos falar aqui, salvadora, vítima ou vilã? O que que acontece conosco? As companheiras de todas as lives, outras mulheres vão chegando aí daqui a pouco. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez que não deu certo. Vamos falar hoje de salvadora, vítima e vilã. Por que que hora a gente está mais vítima, hora mais vilã, hora mais salvadora? O que que acontece com a gente? Esse papo vai ser bem legal. Foi de um bate-papo nosso que a gente falou, bora falar isso com essas mulheres, que esse tema é um tema que rende demais. Vamos lá. Uma hora dá certo. Vamos ver se vai dar certo. Teres, você tá aí? Boa noite, Rosi. Você está aqui hoje nos acompanhando. Gente, eu fico com essa cara aqui de olhando para a cara do Instagram para ver se eu consigo chamar a Teres aqui. Não saiam, vai ser muito legal. Muito legal, porque esse assunto é muito interessante. Eu não sei quem de vocês conhece essas nomenclaturas, salvadora, vilã, vítima, se tem histórias do quanto vamos aceitar. Opa, agora acho que tá indo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos nessa, jovem. Ai, meu pai me chamando de jovem, que maravilhoso. Tô aceitando aqui terço, mas não tá indo. Vamos ver, vamos ver. A gente tem sempre uma emoçãozinha no começo, para dar uma emoção assim maior, para vocês ficarem aqui, para vocês verem que, quem sabe, faz ao vivo. Vamos aqui chamar a Tereza de novo. Ah, mas a gente tenta, não tem problema. E se você quiser sair e entrar de novo, vê se dá certo. Terça, você sair e entrar de novo. Por enquanto, eu vou falando um pouco aqui, eu vou tentando, tá? Então vocês vão ver com uma carinha que eu tô assim, que eu tô tentando fazer a Terça entrar, minha convidada super especial de hoje. Eu não sei quem daqui já ouviu falar, mas da onde que vem esse nome Salvadora, vítima e vilã? Não somos nós que inventamos essa nomenclatura. Essa nomenclatura ela existe desde a década de 60. Existe um psicólogo chamado Karpman, por isso que quando a gente fala de vítima, vilã e salvadora, são três nomes, porque é um triângulo de Karpman, e ele fala sobre um modelo que ele mapeou entre as mulheres. Ele fala de três papéis inconscientes que a gente pode ter nessa vida, que são papéis disfuncionais, mas nós iremos chegar em quais são os papéis funcionais. Que é a vítima. A vítima, ela se sente impotente, injustiçada e ela espera ser salva. A salvadora, ela tenta resolver tudo pelos outros. Tô com a minha colinha aqui para não falar nenhuma besteira. Assume responsabilidades que não são suas. Essa meu olho treme, tá? Vilã critica, cobra, impõe, muitas vezes com dureza ou superioridade. Então, é sobre isso que a gente quer falar com vocês. E a gente entende que, sem julgamentos e sem pressão, em algum momento, todas nós passamos por esses três papéis. E eu e a Terça queremos bater um papo com vocês do que acontece. Eu tô vendo aqui no Instagram que a Terça me chamando, mas eu não tô conseguindo fazer ela entrar aqui. Vamos ver. Mas, gente, por quê? A Terça não tá entrando, gente. E aí, vocês conhecem esses papéis? Vão me contando aqui se vocês se sentem muito hora. Ô,
eu não sei se a Terça está aqui ainda, mas se ela não tiver, o que aconteceu comigo da última vez com a live da Susan, que eu percebi que meu Instagram precisava ser atualizado. E aí eu fiquei aqui numa luta enorme tentando entrar, mas eu não conseguia porque muito depois eu percebi que meu Instagram queria ser atualizado. A gente vai tentando aqui. Construindo conexões não pode participar. É bem provável que tenha uma atualização. Não sei, tô chutando aqui uma possibilidade. Segue falando. Gente, mulheres, vai. Quem de vocês, mulheres, já passou por algum momento desse? Eu tava, inclusive, ontem, acho que ontem, antes de ontem, eu escrevi uma coisa pra Terça e aí eu apaguei. E aí ela colocou só aquele olhinho, sabe aqueles dois olhinhos quando você vê assim que a pessoa viu que você escreveu e deletou? Aí não conecta, ele trava totalmente. Talvez você tenha que passar por um processo de atualização do Instagram, sabe? Quando você atualiza. Porque é o que aconteceu comigo, com a Susan. Por isso que não rolou a live com a Susan, mas vai rolar na semana que vem. Mas aí o que eu tava falando pra vocês é que semana passada, essa semana eu chamei a Terça, e eu apaguei, e ela falou assim, do tipo, o que que você apagou? Aí eu falei, é porque eu tô tendo um momento salvador aqui na vida. Então, eu vou contar a minha história enquanto a Teres vai chegando aqui. É exatamente, Lu. Exatamente. A minha história, assim, eu sou uma mediadora nata, né? Eu reconheço esse meu papel desde muito cedo. Eu sou uma mulher introvertida, e eu sou uma libriana, assim, de cabo a rabo. Sabe aquela pessoa que gosta da paz mundial? Meu sonho é ver todo mundo na Bahia de mãos dadas, felizes e contentes. Então, o que acontece é eu tenho uma. E fiz psicologia, né? Então eu tenho uma propensão muito enorme no meu. Não tem nada pendente. Ai, meu Deus do céu. Que loucura, gente. Vou falar um absurdo aqui, Ter. Será que tem um outro celular na sua casa? Eu sei que parece um absurdo isso, mas quem sabe tem. E aí, eu tenho uma propensão enorme de ser uma salvadora. O que que é ser uma salvadora? Que muitas vezes o que acontece é que a gente rouba o espaço do outro se desenvolver ou do outro passar por uma situação que ele deveria passar, porque a gente quer facilitar a vida da pessoa. Porque em algum lugar do nosso inconsciente a gente se coloca com uma mentalidade de eu olho para aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa vai se beneficiar muito com a minha ajuda. E aí, o que que eu faço? Eu vou lá e tento salvar a pessoa. Então, eu fiz algumas perguntas aqui para ter, mas eu vou responder. Porque não está rolando, então vamos lá, porque quem sabe faz ouvir. A primeira pergunta que eu ia fazer para Teres é o seguinte, ó. Na sua visão, por que tantas mulheres acabam sem perceber, ocupando o papel de ora salvadora, ora vítima e ora vilã? E até um parênteses que eu fiz para Teres é que eu acho que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de se reconhecer como vilã. Hoje aconteceu uma coisa interessante com a minha filha, que ela falou assim, mãe, hoje o fulaninho, ele fez um comentário sobre uma parte do corpinho dela, né? E aí ela ficou muito triste, muito chateada, tal. E aí eu falei pra ela que não tinha sido nada legal, que o colega tinha feito, né? Enfim, desenrolei lá um papo com ela. E em algum momento eu falei, você lembra semana passada que você fez um comentário sobre a aparência da mamãe? Aí ela, é verdade. Eu comecei a falar da live com a Marina, de 9 anos, no sentido de a gente muitas vezes ocupa esses papéis e eu não acho que é sem perceber de uma forma ingênua. Não é assim, é porque a gente é ingênuo e a gente, né? Não, ups, nossa, de repente eu tô sendo a vilã. Mas tem algo dentro de nós, mulheres, em que a gente vai passeando por esses papéis e é sobre isso. Ora eu sou muito salvadora, ora eu sou muito vítima, ora eu sou muito vilã. Tem um ponto que eu gosto muito de trazer, que é assim, quando a gente é pequenininho, né, lá, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, e quando a gente é pequenininho, a gente vai se desenvolvendo,
a depender de como a gente se desenvolve, a gente parte do princípio que a gente precisa fazer muito de uma característica, ou ter muito daquele comportamento para ser aceita, para pertencer. E ou então, eu vou exemplificar, tá? E ou então, a gente precisa fazer muito de algo para sobreviver. Então, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu, quando era pequena, eu fui uma menina muito obediente, sabe? Eu fui bem clichêzinha, assim, sabe? Obediente, nunca dei trabalho e tal. E em alguma live aqui eu falei que é curioso o quanto nós mulheres, e aí é mulher mesmo, né? O quanto a gente muitas vezes é elogiada. Nossa, mas a Giovana é tão boazinha, né? Nossa, ela é tão. Nossa, ela fica quietinha, sabe? Assim. Ou seja, conforme eu fui crescendo, eu fui ouvindo esse tipo de reforçamento, esse tipo de elogio. E aí, quando eu ouço esse tipo de elogio. Peraí, que a Teira me mandou um outro oi aqui. E aí, quando eu ouço esse tipo de elogio, o que que eu, Giovana, entendo? O que que eu, Giovaninha, absorvo? Bora ser boazinha. Bora ser bem obedientinha, bem bonitinha, bem gostosinha, para não dar trabalho nenhum. Porque quando eu sou elogiada. Conforme eu vou sendo a boazinha, o que que é boazinha, gente? É aquela pessoa que é uma delicinha de conviver, né? Ela não dá trabalho, ela não discute com você, ela, tudo que você fala, ela tá achando que é legal. E conforme a gente vai ganhando mais idade, é como se o nosso cérebro encontrasse um lugar que é mais seguro. E as nossas sinapses elas vão constituindo assim, vai por esse caminho, que esse caminho dá certo, né? Vai fazendo isso, vai continuar sendo obediente aí que tá dando certo, não mexe com isso. E aí a pessoa obediente, em algum momento, o que que ela faz? Ela se doa muito pro outro. Então, se eu sou bem obediente, eu sou bonitinha, eu sou gostosinha, o que me resta fazer? Servir. Aí, por que esse papel é um papel disfuncional? É um papel disfuncional porque geralmente a salvadora ela vai perdendo a sua capacidade de calibrar o quanto ela precisa ir para o outro. E aí, provavelmente, ela vai demais. Aí ela começa. Aí ela resolve uma coisinha aqui, resolve uma outra coisinha ali, e ela vai. E aí ela vai salvando as pessoas. Salvando é resolvendo a vida dos outros, querendo ajudar o tempo inteiro. Ela está sempre disposta para todo mundo. Como diria a Rita Lee, ela é muito bacaninha. E as pessoas vão a reconhecendo nesse lugar. E aí, de novo, quanto mais as pessoas a reconhecem nesse lugar, mais ela pensa, opa, já que está dando certo até agora, por que que eu vou mudar? Ela não muda. Num outro lugar, aparece a vítima. A vítima acontece alguma coisa na infância dessa pessoa também, que muitas vezes ela sente que ela não foi olhada o suficiente, que ela não foi amada o suficiente. E aí ela, ao invés de salvadora, ela espera ser salva. Então, ela começa assim, ela dá uma reclamadinha de uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí ela percebe que esse lugar, de um lugar mais de fragilização, também a coloca em um lugar de cuidado. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Sabe, às vezes, quando a gente fica meio doente, faz exame, não dá nada, e a gente percebe que tem alguma coisa dentro de nós, algo emocional que faz o nosso corpo baixar a nossa imunidade, e no fundo, ou a gente queria descansar, ou a gente estava um pouco mais assim, mais carente, e aí a gente às vezes pode acabar estando num lugar de mais adoecida, mas no fundo, que a gente quer um carinhozinho. E eu me lembro bem, vou contar agora uma coisa com a minha mãe. Gente, quando eu ficava doente, quando eu era pequena, minha mãe, ela parava absolutamente tudo dela. E eu lembro que ela me botava no quarto, no escuro, e aí ela fazia carinho, e aí ela fazia lá um mingau, mas não é mingau, era uma outra coisa. Depois eu lembro o nome lá que ela fazia que eu gostava. E aí, na época, minha mãe era uma pessoa espírita, né, que frequentava a religião espírita, e ela dava passe em mim. Nossa, eu ia loucura, adorava. Então, eu ficava naquele lugarzinho, assim, bem quentinho, debaixo da coberta, porque aquele lugar era um lugar que, quando eu estava doente, eu percebia que eu recebia um carinho muito especial da minha mãe. Então, quando eu recebo esse carinho muito especial da minha mãe,
Se eu estou sendo uma mulher disfuncional, o que que eu vou conectar? Quando eu me coloco nesse lugar fragilizado, tem alguém que me salva, tem alguém que cuida de mim. As pessoas olham para mim, mesmo que seja um lugar que a vítima geralmente reclama, né? Ela clama por um cuidado, mesmo que não seja um lugar assim que é tão bacana. Porque, de novo, é um papel que está muito no inconsciente, ele está muito arraigado na gente. E tem a vilã. A vilã é crítica, ela cobra, ela impõe. Ela muitas vezes tem uma questão. Ah, mãe, também te amo. Tem uma questão de dureza, de superioridade. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa, ela menorzinha, ela teve que. É como se ela tivesse que ter tido um comportamento um pouco mais adulto, de sobreviver de uma forma mais madura do que ela precisaria para a idade dela. Vou tentar elucidar aqui com um exemplo que é assim: imagina uma criança muito pequena dentro de uma família que não é saudável, ou uma família que os pais precisam trabalhar muito e não tem muito tempo para ela, ou uma criança de 9 anos que já tem que cuidar dos irmãozinhos menores. Então, é uma criança que ela precisou ficar muito fortalecida, às vezes mais dura, às vezes com uma sensação de perda da infância dela, para ela conseguir sobreviver a esse cenário. Quando ela se coloca assim, o que que ela entende? Ela entende que, bom, quando eu me coloco mais adulta, mais superior, eu sou reconhecida. Porque aí quando eu chego em casa, qual é o elogio que eu vou ouvir? Nossa, você cuidou do seu irmão. Nossa, você já arrumou casa? E aí ela, de novo, ela começa a ser elogiada nesse lugar que ela faz muito, que ela impõe muito. E ela começa a se acostumar com um formatinho muito do jeito que ela faz. O jeito que ela faz é o jeito positivo. Perceba que aqui não tem um julgamento, mas o que vai acontecendo com a gente? A depender do nosso momento, a depender com quem a gente vive, a depender de quem é o ser humano atrás dessa tela aqui, eu posso ser ora vilã, ora salvadora e ora a vítima. Eu costumo pensar que em alguns momentos da nossa vida, a gente tem mais um papel do que o outro. A gente está mais dentro de um papel do que do outro. Mas a gente vai fazendo uma rodinha. A Terce falou aqui que ela é vilã com o marido dela. Eu percebo que muitas vezes eu sou vilã no meu trabalho, assim. Eu ouço algumas coisas e vem um sangue que sobe aqui em mim, e eu quero me impor, e eu quero falar, e eu quero usar do meu conhecimento técnico para me relacionar naquela situação. Então, a gente vai fazendo esse balacobaco. Aí, a outra pergunta que eu faria para Terce, gente, por que é ter, né? De novo, assim, a gente estava conversando um dia desses, aí a Terce falou assim, bora fazer uma live desse assunto, porque esse assunto é muito bom, e é um assunto que permeia muito as mulheres, né? E a Terce, para quem está aqui e não sabe, a Terce tem um grupo maravilhoso chamado Construindo Conexões, e nesse grupo a gente se relaciona com muitas mulheres, né? E a gente vai percebendo assim, né? A gente vai se percebendo e percebendo as outras. Mas a minha segunda pergunta para ter seria: quais os ganhos escondidos nas posturas da salvadora, da vítima e da vilã? É um pouco do que eu falei, né? A salvadora, ela tá sempre sendo elogiada pela pessoa, por ter uma postura que ela ajuda todo mundo. Eu costumo dizer, principalmente nas minhas mentorias com as minhas clientes, eu falo, olha, se você está muito gostosinha, muito boazinha, muito bonitinha, muito tudo assim, é claro que você teve um ganho até agora, né? Você tem um ganho quando você está sempre a serviço do outro. As pessoas geralmente te elogiam. É difícil alguém virar para Salvador e falar, para de me salvar, não quero sua ajuda, um basta, você está me ajudando demais. É mais difícil, as pessoas tendem a querer ajuda a Salvador. O ponto é o quanto ela está olhando para ela mesma, né? O quanto ela está sendo empática com ela mesma, né? Então, quando eu sou muito salvadora para fora, quando eu coloco toda uma energia de vida para fora, eu tenho pouca energia empática para dentro. O que é energia? O que é empatia, né? Empatia para mim não é se colocar no lugar do outro. Eu não tenho essa capacidade, eu já assumo isso. Para mim, empatia
o uso que eu conheço, o uso da empatia é da comunicação não violenta, que a comunicação não violenta fala que todos nós temos necessidades. E a empatia é a minha capacidade de entender que se eu tenho necessidade, o outro também terá as outras necessidades. E é no encontro das nossas necessidades que a gente se relaciona. Então, a salvadora, ela tem o desafio de calibrar isso. O quanto eu entendo que os outros têm necessidades e é importante em algum momento eu ceder, mas o quanto eu também tenho as minhas necessidades. E aí, quando eu não me olho, eu me perco, eu me desconecto. E às vezes até é chato mesmo, porque é uma pessoa que se você pergunta para ela assim, o que você quer? Ela não sabe responder. Às vezes chega para mim clientes em que elas não sabem o que elas querem profissionalmente. E não é um problema, tá? De novo, não é um julgamento. Mas você percebe que é um trabalho de... Eu me doei tanto para todo mundo e eu não sei dar respostas pequenas sobre mim. Eu não sei falar coisas simples sobre mim. Hoje à tarde eu tive a felicidade de ter um tempo de intervalo entre as reuniões e aí eu poderia ter continuado trabalhando, mas eu tava com vontade de comer uma coisa gostosinha, assim, não tinha nada no trabalho de gostoso para comer. Aí eu desci numa lanchonetezinha e tomei um cappuccino, e aí eu fiz uma pergunta para as mulheres, né? Sabe aquela brincadeira de ser feliz no simples? E aí eu perguntei, a Teres até respondeu, né, que o que é ser feliz no seu simples, né? O que é o seu simples? Aí, no meu simples, por exemplo, sou eu conseguir dar pausas ao longo do meu dia. Coisa que me deixa felicíssima, assim. Às vezes eu tô no meio de um dia, aí tem um intervalo de 1 hora, assim. Sabe? Você fala, uau! Aí a Teres colocou tomar chá e colocou um coraçãozinho. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. A salvadora tem o desafio de reconhecer o que a faz feliz e de se reconectar. A vítima, ela tem um outro desafio, né? A vítima, ela tem um desafio de calibrar um pouco o quanto ela quer atenção, né? A vítima costuma ser uma pessoa mais carente. Aí a vítima, diferente da salvadora, né? Como eu estava falando, a salvadora é gostosinho estar por perto. A vítima já não é tão gostosinho, porque a vítima é uma pessoa que é aos céus, tudo é muito complicado. Ela tem uma narrativa em que ela transforma, muitas vezes, situações que são muito simples em situações como se tivesse um problema. Por exemplo, vamos supor que sábado agora você vai num evento, tá? Você vai num evento, um jantar. Aí, geralmente, a pessoa que tem uma postura mais de vítima, o que ela vai fazer? Ela vai num jantar a convite, por exemplo, da Terça. Ou, meu, vou botar no meu. Vou botar meu. Ela vem aqui. Aí ela fica assim, ô Giovana, como é que eu faço para chegar aí, né? E tem o Waze, né? Como é que eu faço? Mas aí tem estacionamento? Aí tem não sei o quê? Nossa, mas se eu chegar até a hora, assim, eu vou conseguir estacionar? E aí, por que isso é um sintoma de uma pessoa vítima? Porque provavelmente na cabeça dela tem que estar tudo muito bem concatenado, tem que estar tudo muito bem estruturado, porque senão, de alguma forma, ela se perde. Ela acha que aquilo que é muito simples acontece com ela. Então, se nesse jantar, na minha casa, que eu convidei, tem 7 mulheres e uma delas está vivendo uma fase que é uma fase mais de vítima, ela tem certeza que para ela teve mais trânsito, que para ela a chuva que caiu atrapalhou mais, que para ela ter o estacionamento vai fazer mais impacto do que para as outras. Ela acha uma forma de falar, eu sou tão especial e tão carente ao mesmo tempo, que para mim, as mesmas situações que acontecem com todo mundo, para mim é diferente. E aí, de novo, o desafio que a vítima tem é racionalizar um pouco mais essa carência. Para todas elas, salvadora, vítima e vilã, o que acontece é que quanto mais a gente se percebe, perdão, a gente se percebe emocionalmente, quanto mais a gente se aproxima
de ter uma capacidade de autopercepção, mais a gente consegue falar, opa, tô muito salvadora aqui essa semana, ou esse período. Opa, com essa pessoa que eu tô sendo muito vilã. Opa, tem situações em que eu acho que eu sou muito vítima. E a vilã, ela tem, de novo, esse impulso, assim, né, de ter uma energia forte, de ter uma energia, muitas vezes, de muito controle, de ter uma forma muito estruturada de fazer as coisas. É como se ela visse que a forma como ela está enxergando a situação é a única forma que pode acontecer, é a única forma que pode existir no mundo. Então, ela é uma vilã nesse sentido de sobrepor a opinião dela aos outros. Aí ela fica uma pessoa com baixa paciência, ela tem uma dificuldade de esperar o tempo do outro, ela acha que por ser rápida, isso é melhor. Já que eu sou rápida, já que eu fiz, já que eu tiquei tudo na minha lista, eu estou numa relação de superioridade a você. E aí você que não faz tão rápido como eu, você que não sabe todas as respostas, ou você que não tem tudo no controle estruturado como eu, você é pior do que eu. Porque, de novo, em algum momento, lá atrás, essa pequena vilã, ela precisou fazer isso para ela entender o seguinte: eu preciso sobreviver, eu preciso cuidar muito de mim. Então, se eu for fraca, se eu não me sobrepor, eu vou ser engolida pelo mundo. Então, perceba que a gente tem uma possibilidade de sair zanzando por aí, tá? A terceira pergunta que eu faria para Terça, deixa eu ver a hora aqui que eu tô sem convidado, me perco um pouco. A terceira pergunta que eu faria para Terça é assim: como é a sua relação com esses papéis, né? Você consegue se perceber indo mais para um papel do que para o outro, né? Assim, e o que você faz? Então eu vou responder. Eu comecei falando que eu sou uma libriana, inteira libriana, né? Tem momentos que eu falo, eu luto muito com isso, né? Porque o meu natural é ir pro outro, né? Me preocupar com o outro, fazer pelo outro. Então, às vezes, eu vou fazer umas coisas em grupo, quando eu percebo, eu tô cuidando de uma coisa que é uma outra pessoa que deveria estar cuidando. E aí aquilo vai me consumindo, aquilo, né? Aí eu quero estruturar tudo muito bem, porque eu falo, bom, se o outro não tá fazendo, eu tenho que fazer o meu dele. Eu tenho que fazer o meu dele bem feito. É como se eu falasse assim, eu não dou a chance de novo para o outro se estrupicar, porque tem dentro de mim também um receio muito grande de não ser amado, né? Como eu já falei aqui em várias outras diversas lives, parte de todos os nossos movimentos, os nossos comportamentos, as nossas ações, a gente faz porque a gente quer ser amada, né? A gente quer ser reconhecida em algum lugar. Então, eu me percebo em muitos lugares como salvadora, né? E aí, o que eu faço? Eu tiro meu pé, mas eu preciso confessar uma coisa para vocês aqui. Eu nem sei se eu posso, né? A pessoa pode se vulnerabilizar assim na live. Cá estamos. Me corrói por dentro, num nível, assim, tipo, 125%. Porque quando eu vejo que o que eu fiz, na verdade, foi para poupar a pessoa de algo que na minha cabeça eu estou enxergando que seria bom para ela, eu fico por dentro muito mexida, né? Acho que tem uma coisa da psicóloga que habita em mim também. Acho que quem é psicólogo também tem que tomar cuidado, porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa coisa de querer, né, achar que vai curar o outro. Essa palavra, inclusive, é super delicada, né? O que é cura? Não sabemos o que é cura. Mas eu percebo hoje em dia muito mais fácil esses meus movimentos de vítima, vilã e salvador. E como que eu percebo isso? Eu acho que hoje eu sou muito mais madura para ouvir um feedback e, ao invés de rebater o feedback, ouvir o que as pessoas estão falando. Não estou dizendo que eu gosto, tá? Estou dizendo que eu gosto, não, né? Isso não sou maravilhosa assim, não. Mas eu estou dizendo que eu acho que hoje eu tenho maturidade. Então, quando você tem maturidade para falar assim, mas você não está querendo controlar demais tudo, não? Assim, não está demais? Aí eu já, tô querendo ser a salvadora. Então, respira, volta para dentro
e ver o que desandou, né? O que aconteceu dentro de você para, de novo, você achar que você precisa fazer a parte do outro. Tem uma outra coisa importante nessa tríade que, independentemente de onde você esteja, eu, de novo, gosto muito da comunicação não violenta, porque o lugar da comunicação não violenta é o diálogo por meio das necessidades. Ser uma salvadora vilã total, porque, de novo, a gente vai sassaricando pelos papéis, sabe, Simone? E tem uma coisa legal da sua pergunta, porque que é o que acontece comigo. Quando eu me vejo muito salvadora, e eu percebo que eu estou sendo salvadora, e aí quando eu percebo, eu fico me sentindo, vou botar entre aspas, lesada. Sabe assim, quando você se doa demais e você percebe que você não tem um retorno? Então eu vou lá, salvo a pessoa que não pediu para ser salva. Olha que doideira da nossa cabeça. E aí quando eu salvo, o outro pode olhar, mas você está fazendo isso porque você quer, né, minha querida? Assim, na verdade, você que me convidou, então agora você está aqui pleiteando uma coisa que veio da sua cabeça. E aí, conforme eu percebo que eu me senti lesionada nessa relação, eu viro a vilã. Eu fico de bode da pessoa, eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa, mas aí eu reconheço. Então, a diferença que existe em mim hoje em dia não é que eu deixei de sassaricar pelos papéis, mas eu reconheço quando eu estou sendo. E aí, quando eu reconheço, vamos lá, né? Essa semana eu falei para uma pessoa também, para uma mentoreada minha, que a gente tem que entender que o processo de autoconhecimento, de autopercepção, ele não é uma linha reta para cima, né? Ele não é uma curva de faturamento. É um processo que você se conhece, aí você trupica, aí você volta, aí você trupica, aí você volta um pouco mais forte, trupica um pouco mais, né? Então por isso que a gente fica fazendo um looping, às vezes, dando uma rodadinha nesses papéis, porque eu reconheço que eu fui muito salvadora, eu fico tiririca da vida, aí eu assumo uma postura de vilã. A vilã e a vítima, elas estão em algum momento se esbarrando, né? Porque eu sou vilã, porque eu acho que eu fui lesionada, aí eu fico um pouco vítima, entende, Simone? A gente fica nessa, assim, e de novo, se a gente não toma cuidado, a gente se perde completamente nisso. Porque a gente vai ficando salvadora, vilã, salvadora, vítima, vilã, salvadora, vítima, vilã, salvadora, vítima, vilã. E isso é perigosíssimo. Então, o conselho, a dica, criem espaços dentro de você para ouvir o que as pessoas estão falando sobre o que elas percebem de você. Né? Então, eu ouço umas coisas aqui, eu falo, entendi, obrigado pelo feedback. Às vezes fico tiririca com feedback, mas eu, entendi, tô sendo salvadora, obrigada, não queria, tô eu de novo aqui sendo. Se você, salvadora, rebate, provavelmente quando você sai do salvadora, você vai de novo para esse papel de vilã, assim, vlapo, ou de vítima. Mas vai com muita intensidade. Porque quando você está, por exemplo, no papel de salvadora e você percebe e você tem alguma reação interna, tipo, putz, de novo eu tô sendo essa coisa, a depender de como você recebe isso, você vai com muita intensidade para o outro polo. Então, outro polo ou vilã, outro polo ou vítima. O mundo ideal, segundo o mesmo psicólogo, é você adotar uma postura mais funcional, que é ser uma mulher responsável, é ser uma mulher empática e uma mulher assertiva, né? Então, o que é uma mulher empática? É aquela que não precisou ser tão salvadora. O que é uma mulher responsável? Uma mulher que não precisou ser tão vítima. E uma mulher assertiva é aquela que não precisou ser vilã. Porque assertividade é falar com naturalidade e como que fugiu a palavra aqui, mas é com muita confiança sobre o que você sobre o que você sente. Então, você não fala sobre o outro, você fala sobre você. A vilã, ela escorrega porque ela fala sobre o outro. Ela fica apontando o dedo para o outro. E aqui o convite fala sobre o que você tem controle.
Quando você fala sobre o ponto de vista do que você tem controle, do que você está sentindo usando a comunicação não violenta, de forma responsável, você não deixa a sua felicidade na mão de uma outra pessoa, você consegue permear um pouco melhor essa tríade, que sai da tríade do disfuncional e entra nessa tríade que é mais funcional. Eu acredito que sim, Lu, que esses três papéis, eles vão se autoalimentando. Então, como eu falei, a depender do seu nível de autoconhecimento, de maturidade, ou do quanto você está naquela fase mesmo, às vezes está tudo muito puxado e a gente não consegue ter esse tempo de qualidade para refletir, você sai de um e vai direto para o outro, né? E é muito intenso esse movimento. Quando tem muita intensidade, então você sai muito da Salvador e vai para muito vilã, ou vai para muito vítima, e vai muito. Porque tudo que a gente exclui na gente, aquilo vem com uma força muito grande. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, eu não quero ser mais salvadora, olha só, de novo, estou eu aqui tomando uma tarraqueta, achando que né, as pessoas estão se aproveitando de mim, aí você fala, não quero ser mais essa Giovana. Na hora que você faz assim, essa quebra tão cheia de rompante, com tanta energia, eu vou pro outro. Então, de novo, será que a gente cria espaços dentro da gente de que, ok, mais uma vez, eu dei aquela escorregadinha, mas o que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que eu posso pensar sobre a forma como eu estou estabelecendo as minhas relações, né? Como é que eu entro nas minhas relações? Eu tenho uma amiga muito querida que ela fala assim, Gia, acontece alguma coisa comigo e quando eu percebo, eu me doei completamente para a pessoa. Eu achei que a pessoa estava se doando completamente também, só que eu percebo que não, ela não estava. E aí, quando a gente começa a ficar com uma relação um pouco mais que já ficou um pouco mais de tempo, né? Porque no começo tudo é muito gostosinho, maravilhoso, mas quando dá aquele timing que a vida real ela se torna mais intensa, ela fala, nossa, mas espera, agora que eu precisei falar umas coisas mais maduras, mais duras, essa pessoa não tá na mesma vibração que eu, não tá no mesmo lugar. E ela fala, tem alguma coisa em mim que o Salvador puxa absurdamente, assim. Ela vai se doando, ela vai se doando, ela vai se doando. Aí ela deixa de fazer uma coisa que ela gosta aqui, uma coisa que ela gosta ali, deixa de sair com uma amiga aqui, uma amiga lá. Ai, aí quando ela percebe, ela tá emaranhada nisso, ela não consegue sair, aí aquilo toma uma proporção que acaba finalizando de um jeito que ela fica triste com ela mesma, né? E é bacana perceber, assim, que quando a gente estabelece relações românticas com alguém, a gente consegue, teoricamente, tá? Terminar com a pessoa e dar um tempo, que é esse tempo de pausa com o outro. E aí o meu convite para a gente começar a finalizar é se você consegue dar esse tempo de pausa com você mesma, né? Então, quando você percebe que você está numa relação com você, que você está muito salvadora, acho que é baixar um pouco a crítica e o julgamento e mais buscar entender por que eu tô tão salvadora, né? Por que eu tô querendo tanto me doar pro outro? Se eu voltasse para mim, se eu voltasse para mim, o que acontece? Que buraco é esse que eu tento preencher sendo salvadora? Que buraco é esse que eu tento preencher sendo vítima? Que buraco é esse que eu tento preencher sendo vilã? E essas respostas às vezes são duras, né? Machucam, porque a gente pode entender que isso foi importante muito lá atrás. E agora a gente está replicando um comportamento de algo que a gente simplesmente só não pensa mais. Então, eu tô sendo salvadora aqui, nem tô pensando. Nossa, nunca pensei nisso. Nossa, que papo furado, que coisa mais, né? Que coisa, que devaneio da sua cabeça, né? Vamos ver aqui o que a Mônica respondeu. Eu não consigo estar no papel de vilã, mas eu sei que às vezes seria preciso. Então, olha o que a Mônica trouxe bem maravilhoso. Não é de vilã, Mônica, é de assertividade, né? Então, de novo, a gente não sai do Salvadora para ser vilã. A gente vai compondo essa nossa evolução, como a Teres colocou aqui, para ser mais responsável, mais assertiva e mais empática. E aí a gente só tem que entender que muitas vezes nós, mulheres, não somos reconhecidas na nossa assertividade.
Então a gente descalibra um pouco mesmo, né? Tipo, o que que é ser assertiva e mulher? Às vezes a nossa assertividade ela é confundida com um excesso. A gente também está buscando entender qual é o nosso ponto. Difícil pra gente, né? Do tipo, se eu sou assertiva, eu sou demais. Se eu sou salvadora, não era para eu ser salvadora. Se eu sou vítima, não era para eu ser vítima. Então, é complexo mesmo, mas, de novo, não é um lugar, não é um caminho que a gente sobe assim. É um caminho que a gente vai, a gente tropeça, a gente reflete, a gente pede ajuda, a gente ouve feedback de pessoas queridas, a Terce, que é uma querida, às vezes ela solta umas coisinhas assim, eu bem entendo, sabe? Assim, do tipo. E ela no começo, quando a gente começou a nossa amizade, ela falou assim, Di, tá tudo bem eu falar as coisas? Eu falei, tá tudo ótimo, pode falar, porque eu gosto. Eu acho que é uma coisa muito legal da relação que eu estabeleci com a Teiras, que não está aqui na presença do rostinho, mas está aqui com a gente, é que ela tem essa personalidade de falar muitas coisas que ela enxerga na gente, e ela vai criando, pelo menos para mim, esses espaços seguros que eu consigo ouvir e eu falo, ai, caramba, de novo. Sabe, assim, é uma terapeuta, sem ser terapeuta ainda, né? Eu acho que eu passeio pelas três no tempo inteiro. Acho que sim, acho que sim, acho que todas nós, de novo, é complexo, né? Ser funcional, ser saudável, gente, é uma coisa muito complexa, né? Tem muitos, como diriam os psicólogos, no caso eu, são muitas vicissitudes. É complexo ser adulto, é complexo a gente estar calibrada no ponto. Assim, se eu fosse dar uma dica final, eu não sou de dicas, mas se eu fosse dar uma dica final, eu, Giovana, eu sinto, e vou falar uma coisa bem clichê, tá? Aliás, eu conheci a Lu pessoalmente faz uns 15 dias, a gente saiu para almoçar e a gente estava falando desses estudos da longevidade, eu acho que eu tô falando errado, tá? Mas das pessoas que envelhecem de forma mais saudável. Tem uma série, um documentário na Netflix, eu acho que chama Zona Azul, e eu percebo que quando eu consigo compor a minha vida, não de forma equilibrada, porque eu já desisti disso, tá? Mas que eu coloco um pouquinho de amigas na minha vida, de jantares, de café da tarde, quando eu coloco a dança, eu coloquei a dança faz pouco tempo na minha vida, que é uma coisa que eu sempre quis. Meu sonho é jogar capoeira, então tô tentando, mas não consegui ainda. Quando eu coloco pequenos prazeres na vida, quando eu abaixo um pouco essa produtividade, essa performance, que o tempo inteiro eu tenho que ser performático, eu tenho que entregar, eu acho que a gente tem a capacidade de se conectar um pouco mais com a gente, né? Então, assim, o que que me faz ser uma mulher realizada? É no simples, por isso que eu perguntei se são felizes no simples com o quê? A Teres falou, tomando chá. O meu é isso, é descer e tomar um cappuccino às 3:30 da tarde, sabendo que eu tenho intervalo de 20 minutos. Então, conforme a gente vai tendo esses momentos sozinhas e de reflexão, é como se a gente conseguisse desacelerar dessa loucura que a gente vive, e aí quando você desacelera, quando você coloca coisas saudáveis na sua vida, você vai ter mais espaço. Então, cuidar da ansiedade, né? Cuidar do excesso de consumir coisas que te deixam tristes, né? Tem pessoas, por exemplo, geralmente as pessoas que têm uma característica mais de vítima, elas se associam muito a tipos de informações que vão deixar mais triste ainda, porque aí ela vai ter um argumento para aquilo, né? Assim, a vítima fala assim: nossa, você viu que teve um negócio, não sei aonde? E aí ela quer falar que faz sentido ser vítima. E aí ela procura um tipo de informação que vai corroborar com isso. A salvadora, a mesma coisa. A vilã, nossa, mas você já viu que ninguém faz nada? Que se eu não faço, esse cara não faz? Essa fulana não faz? Sabe assim? Então, conforme você percebe que você está em um ou outro polo, eu acho que uma boa resolução para isso também é você se conectar de novo com coisas que te tirem desses lugares. Eu não sei vocês, mas às vezes se você está muito no papel de vilã e você encontra uma outra vilã,
às vezes é bem maravilhoso, que aí só que você infla aquilo dentro de você. Você infla. Então, ao invés de você se conectar com alguma coisa, ai meu Deus, se conectar com alguma coisa que vai te fazer se centrar, você vai inflar aquilo dentro de você. E aí, o que que tu faz com isso? Você vai ficar duas pessoas enlouquecidas falando mal do planeta Terra porque todo mundo é uma besta quadrada e só você serve? Não. Então, toma um chazinho, como diz a Teresa, alguém vai dançar, outras pessoas vão meditar, outras pessoas vão ler um livro. Quando a gente está muito para fora, olhando para o outro, o convite é olha para dentro. Olha para dentro. E não é tão fácil, não somos educados a fazer isso. Às vezes também, quando a gente fica sozinho, o que a gente percebe é que a gente construiu uma coisa que está um pouco vazia, né? Aí dá medo, aí a gente se volta para o que é familiar, vamos falar só o que eu sei, só o que eu venho fazendo. Esse tema que daria para falar muitas horas, tá? É uma pena que a Teresa não tenha conseguido entrar para vocês verem o rostinho dela. Acho que muitas que estão aqui conhecem a Teresa. Eu vou deixar a live salva. Mas tinha o rostinho da Teresa na live, eu não sei o que eu faço, mas depois eu olho isso. Eu agradeço demais. Olha o Teresa como sua sugestão foi bacana. Tantos bate-papos interessantes aqui, tantas falas de mulheres maravilhosas que a gente conhece, e o quanto isso aqui, né? Eu gosto de pensar que as lives, elas são bate-papos, né? Eu imagino a gente numa roda de conversa, bem lindas, conversando, falando, tomando um vinho que a gente gosta, né? E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero vocês na semana que vem. Semana que vem estarei com a Susan, que está aqui. Aí em junho estarei com a Luciana, que está assim, aqui. E eu vou chamando convidadas, a gente vai conversando, a gente tem tanta coisa boa para falar, não é mesmo? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e obrigada de novo por vocês estarem aqui.